Salve sexto ano, beleza? Professor Leanderson para a segunda parte da aula de divisores e critérios de divisibilidade. Na primeira parte dessa aula, nós falamos sobre o que é um divisor, né? E a relação dele com múltiplos, né? Que nós falamos na aula passada, né? Eu peguei lá o exemplo do 9 vezes 12. 9 vezes 12 igual a 108. Beleza? Onde o 9 e o 12 eles são fatores de uma multiplicação e o 108 é o produto porque é o resultado, tá? Vou falar de novo esse conceito. Produto. Se eu quiser saber, tá? Porque o 108, além de produto, ele é múltiplo de 9 e de 12. Tá? Ele é múltiplo de 9 e de 12 porque o 108 ele é originado a partir de uma multiplicação envolvendo os números 9 e 12. Tá? Se eu dividir 108 por 12, vai dar 9. E não sobra nada. Se eu dividir 108 por 9, vai dar 12. E não sobra nada. Né? Como você arma uma divisão, né? Essas duas divisões. A primeira seria 108 dividido por 12. E a segunda seria 108 dividido por 9. Né? O resultado seria o quociente. E esse número que está dentro da chave aqui, ó, é chamado de divisor. Né? Então, o 9 e o 12, como o 108 dividido por 12 dá 9 e não sobra nada, e 108 dividido por 9, desculpa, 108 dividido por 12 dá 9 e não sobra nada. 108 dividido por 9 dá 12 e não sobra nada. Então são duas divisões exatas. Então significa que 12 e 9 são divisores de 108. Tá bom? Mas quando você quiser saber se um número é múltiplo de outro ou se um número é divisor de outro, você pode fazer sem precisar ficar se matando fazendo divisão. Né? Você pode fazer isso através dos critérios de divisibilidade que nós vamos ver agora. Tá bom? Os critérios de divisibilidade surgem a partir de observações matemáticas, né? A partir de comportamentos que os números apresentam quando estão sujeitos a uma multiplicação. Né? E a divisibilidade é nada mais do que a operação inversa. Tá? Então, o primeiro caso, tá? Quando a gente quer saber se um número é divisível por 5. Tá? Vamos pegar a tabuada do 5, né? Que vocês devem se lembrar, né? Começa do 0, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50, né? Essa tá boa. Se eu quiser continuar. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60 e vai embora, né? Porque o 5 ele tem infinitos. Ele pode ser multiplicado com todos os números. E o conjunto dos números naturais não tem fim, né? Então, vocês percebem que quando o segundo número, o outro número que é multiplicado por 5, ele é par. Então, no caso aqui, o 0, o 2, o 4, o 5 vezes 6, o 5 vezes 8, o 5 vezes 10 e o 5 vezes 12. Nesse exemplo, o 5 vezes 14 vai embora. Quando o número 5 ele é multiplicado por um número par, o número ele sempre vai terminar em 0. Ele sempre termina em 0. Tá bom? Em contrapartida, quando o número 5 ele é multiplicado por um número ímpar,
ele termina em 5, né? Ó, 5 vezes 9 que é ímpar, 45. 5 vezes 7 que é ímpar, 35. Então, ou ele termina em 0, ou ele termina em 5. Beleza? Então, se 5 vezes 1 é igual a 5, lógico que 5 dividido por 1, né? Se eu for pegar o múltiplo aqui e dividir por 1, né? Por exemplo, né? Ou melhor, se eu pegar o 5 e dividir por 5, vai dar 1, né? Se eu pegar o 10 e dividir por 5, vai dar 2. Se eu pegar o 15 e dividir por 5, vai dar 3. Então já é uma maneira rápida de eu saber se o resultado ele é múltiplo dos divisores. Ou o contrário, né? Se o divisor ele ou se os fatores são divisor do múltiplo, tá? Então, se o número terminar em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Sempre vai dar divisão exata, tá? Então, tem o exemplo aí na apostila, né? Ele quer saber quais são os múltiplos de 5 entre os números 99 e 141, né? Então, quem que é o primeiro múltiplo depois do 99? 99 não é múltiplo de 5, porque não termina nem 0 nem 5. Então, quem que é? O 100, o 105, o 110, o 115, 120, 125, 130, vai de 5 em 5, né? 135, 140, parou, porque o máximo é 140, o 141 não é múltiplo de 5, porque termina em 1. Tá bom? Né? Porque 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes 21 dá 105. E vai de 5 em 5 até chegar no 140, tá? Observe o algarismo de unidade de cada um dos múltiplos. O algarismo da unidade, né? É sempre o último número aqui, né? Cada unidade, ó. 0, 5, 0, 5, 0, 5, ó. Ou ele termina em 0, ou ele termina em 5. Tá? Então o que você pode concluir, né? Observando o algarismo da unidade de cada um dos múltiplos? Que todo múltiplo de 5, todo múltiplo de 5 possui o algarismo 0 ou o 5 na casa das unidades. Na casa das unidades simples, né? Ou simplesmente das unidades. Tá bom? Então, terminou em 0, terminou em 5, se dividir por 5 vai dar uma divisão exata. Então, a gente fala, né? Que por exemplo, se eu dividir por 5, vai dar 20 e vai dar divisão exata. Então, a gente pode falar que o 100 ele é divisível por 5. Tá bom? Aí ele pede para falar, escreva 3 números maiores que 1000 e divisível por 5. Qualquer número que vocês falarem, ele está pedindo maiores, tá? Então, o 1000 não entra. Então, se eu pegar qualquer número maior que 1000 e ele terminar em 0 ou em 5, já está valendo. Então, poderia ser, por exemplo, 1005, 1010, 1015. 3 exemplos, tá? Poderia ser 1100, 1200 e 1300. 1205, 1305, 1405. Então, são números maiores do que 1000 e terminam em 0 ou em 5. Logo, são divisíveis por 5. Tá bom? Então, terminou em 0 e 5. Quando eu divido esse número por 5, vai dar a divisão exata. Tá? Próximo critério. Divisibilidade por 10. Tá? Então, significa que o número ele é dividido por 10. Eu pego esse número, divido por 10 e vai dar divisão exata. Não tem resto, né? Então,
Se eu vou pegar os múltiplos de 10, ó, 12.730, 2.150, 2.970, 190.890, 11.000. Vocês viram na aula de multiplicação, né, que quando eu multiplico um número por 10, um número qualquer por 10, 10 vezes 30, por exemplo, eu conservo o número 30 e acrescento mais um zero, né? Então vira 300. Beleza? Então vocês concordam comigo que para eu saber se o 12.730 é múltiplo de 10, então eu vou pegar o número 12.730 e divido por 10, né? O que eu faço? Se na multiplicação eu coloco um zero, na divisão eu tiro um zero, que é operação inversa. Tá? Então, se eu tiro um zero, vai dar 1.273. E não sobra nada. Né? No caso do 2.150, mesma história, né? Se na multiplicação eu coloco um zero, na divisão eu tiro um zero, né? Então, vai dar 215. Né? Quer tirar a prova? Faz 1.273 vezes 10. Faz 215 vezes 10. Né? E assim por diante. O 2.970... se eu dividir por 10, vai dar 297. Né? 190.890, se eu dividir por 10, vai dar 19.089. Tá? E 11.000, se eu dividir por 10, vai dar 1.100. Beleza? Então, se eu coloco um zero quando eu multiplico por 10, quando eu divido por 10 eu tiro um zero. Tá? Da mesma forma, se eu dividir por 100, eu tiro 2 zeros. Se eu dividir por 1.000, eu tiro 3 zeros. E assim por diante. Tá bom? Então, o que significa isso? Se terminou em zero, né? Se o número ele tem zero na casa das unidades, então ele é divisível por 10. Né? Então vai dar a divisão exata. Então, o que podemos observar em comum em relação aos números dados é a divisibilidade dele por 10. Todos eles possuem o algarismo zero, possuem o algarismo zero na casa das unidades. Zero nas unidades. Certo? Ou terminam com o número zero. Tá? Mas matematicamente falando, é certo falar assim: todos os números possuem o algarismo zero na casa das unidades simples, ou simplesmente unidades. Tá bom? No caso da divisibilidade por 2. Divisibilidade por 2. Né? Todo número que divide por 2 vai dar divisão exata. Né? Então nós sabemos que o 2 ele é um número par. Né? É um número par. Quais são os outros números pares, né? O 0, o 2, não, o próprio 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, o 26, o 28, o 30, vai embora, né? Continua. Então, ó, todos esses números pares, eles terminam, tá, com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se o número terminar com algarismo par, esse número é divisível por 2. Por exemplo, se eu falar para você o número 27, ele não é divisível por 2. Tá? Porque se eu quero dividir R$27 por 2 pessoas, dinheiro ninguém erra, né? Todo mundo vai saber que vai dar R$13 para cada e vai sobrar R$1. Ou então, se você estivesse fazendo números decimais, né, daria 13,50 para cada um. Né? Então, 2 vezes 1, 2, para 2, 0, abaixo 7, 7 dividido por 2, então é 3, né? 3 dividido por 2, 6, para 7 dá
1, ó. Resta 1. Então, logo, o 27, como termina com o algarismo ímpar, ele não é divisível por 2, né? Então, ou seja, se eu dividir 27 por 2, não vai dar uma divisão exata, tá? Logo, então, se fosse responder essa pergunta, né, todos os números cujo algarismo da unidade termina com 0, 2, 4, 6 ou 8 são divisíveis por 2. Por que podemos afirmar essa afirmação? Né? Porque todos esses números, todos os algarismos são divisíveis por 2. Logo, qualquer número que terminar com esses algarismos também serão divisíveis por 2. Né? Então, todos os algarismos citados são divisíveis por 2 Logo, deixa eu tentar compactar aqui. Todos os números que terminam... Pessoal, qualquer coisa dão uma espremida na letra aí, tá? Que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são divisíveis por 2. Pessoal, não esqueça da diferença entre algarismo e número, tá, gente? Divisíveis por 2. Tá bom? Algarismos são os que compõem os números. Todos os números são composições de algarismos, tá? Pessoal, então 5 minutinhos para vocês fazerem esse exemplo aqui, ó. Em um posto de saúde, as senhas para a realização da consulta com o cardiologista são números divisíveis por 5, mas não por 10. Para atendimento com o oftalmologista, as senhas são múltiplos de 10. As demais senhas são para consulta dermatológica. Ana pegou a senha 232. Qual a especialidade de médico ela vai consultar? Ou qual tipo de médico ela vai consultar? Então, pausa o vídeo. De 3 a 5 minutinhos para resolver esse exercício. Depois vocês prosseguem, tá bom? Para ver se vocês entenderam essa divisibilidade por 5, por 10 e por 2. Tá bom? Beleza? Fizeram? Então vamos conferir aqui. Então, Ana, ela pegou a senha 232. Tá bom? Observe o que o exercício pede, ó. Se ela fosse consultar um cardiologista, né? Ó, presta atenção, são números divisíveis por 5, mas não por 10. O que significa isso, tá? Por número ser divisível por 10, ele tem que terminar com o número 0. E os números divisíveis por 5, ele tem que ser ou terminando em 5 ou terminando em 0. Mas se ele é divisível por 5 e não é divisível por 10, eu vou pegar um exemplo, gente. Eu vou pegar o número 30. Tá? O número 30, ele é divisível por 5 e por 10. Por quê? Ele é divisível por 5 porque ele termina em 0. Nós sabemos que 5 vezes 6 é igual a 30. Né? Então ele é multiplicado por um número par. Né? Ele é múltiplo de 5 por causa da multiplicação por um número par. E ele é divisível por 10 porque 3 vezes 10 dá 30. Né? E porque ele termina em 0. Tá bom? Então, no caso do número 232, ele não é nem divisível por 5 e não é divisível por 10. Então, ele fala assim, ó, para atendimento com oftalmologista, as senhas são múltiplos de 10. Ó, 232 não é múltiplo de 10. Por quê? Porque 232 dividido por 10, se eu pegar 232 e dividir por 10, né? Vai dar, ó, 23 dividido por 10 vai dar 2.
2 vezes 10, 20, para 3 sobra... Para 23 sobra 3, abaixo 2, 32, vai dar 3. 3 vezes 10, 30, para 32 sobra 2. Então vai dar 23 e sobram 2. Então 232 não é divisível por 10. Você não precisa nem ficar se matando fazendo essa divisão. Não terminou com 0, não tem 0 na unidade, ele não vai ser divisível por 10. Tá? Então ele entra na categoria de demais senhas. Então a Ana vai consultar um dermatologista. E vai para uma consulta dermatológica, que o médico que atende dermatologia é o dermatologista, né? O médico da pele. Né? Dermo, né? Dermato, né? Derme, pele. Tá? Logista, especialista. Tá bom? Vamos passar para o próximo exemplo. Saber se o número é divisível por 3. Tá bom? Ele pegou como exemplo o número 2643. Tá? Pausa o vídeo. Tente fazer esses exemplos A, B e C. Tá bom? E vocês vão testar a divisibilidade por 3, como é que funciona, seguindo esse roteiro. Depois vocês continuam. Tá? Depois da pausa, vamos seguir aqui. Ele pede, item A, some os algarismos que formam o número 2643. Então, eu vou somar o 2. Deixa eu fazer no espaço certo aqui. Então, se eu somar os algarismos, né, que é o que compõe o número 2643, então eu vou pegar o número 2, mais o 6, mais o 4, mais o 3. Tá bom? Então, 2 mais 6 dá 8. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 3 dá 15. Então, a soma dos algarismos que formam o número 2643 dá 15. Tá bom? Ó, escreva a soma dada. Ó, deu 15. E some os algarismos. Né? Então, o 15 ele é formado pelos algarismos 1 e 5. Tá? 1 mais 5 dá 6. Aí o item C. O número obtido é divisível por 3? É só você lembrar na tabuada do 3, né? Que 2 vezes 3 é igual a 6. Tá? Então, o 6 ele é oriundo. Se 6 é múltiplo de 3, ó, se 6 é resultado de uma multiplicação que envolve 3, 6 é múltiplo de 3 e 3 é divisor de 6. Tá? Porque se eu pegar 6 e dividir por 3, dá 2 e não sobra nada. Beleza? Então a resposta do C é sim, né? Sim, porque 6 dividido por 2 dá 3. Tá bom? Aí tem esse item aqui embaixo, ó. Sempre que usamos esse procedimento e obtemos no final um múltiplo de 3, o número original, 2643, é divisível por 3. Com base nisso, verifique esse número, se esse número medonho aqui, ó, 978 bilhões, 899 milhões, 958 mil, 978 é divisível por 3, tá? Pessoal, só um detalhe importante. Precisava chegar até por exemplo, eu somei os 4 algarismos do 2643, deu 15. Não precisava ter somado os algarismos do 15 para saber se o 2643 é múltiplo de 3. Não precisava. Por quê? Porque 15 é múltiplo de 3, né? Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15. Né? Já podia parar aqui. Tá? Só quando vocês não lembrarem, né? Por exemplo, a soma dos números deu, sei lá, 42. Aí você não lembra se 42 é múltiplo de 3 ou não. Aí você... Porque, na verdade, muita gente lembra até o 3 vezes 10, dá 30, né? 42 é a mesma coisa que 14 vezes 3. Mas vamos supor que você não lembre. Aí você soma. 4 mais 2 dá
6. Então, o 42, ele é múltiplo de 3, né? Porque 6 é múltiplo de 3, tá bom? Então, vou voltar para o exemplo e vamos fazer esse número medonho aqui, ó. Então, quais são os algarismos, né? Então, primeiro a gente quer checar se esse número em verde é divisível por 3. Então, vou pegar todos esses algarismos e vou somar, né? Então, vai ser 9 mais 7 mais 8 mais 8 mais 9 mais 9 mais 5... Deixa eu ver, 8, 9, 9, 9. Isso, tem outro 9 aqui, desculpa. Mais 5. Mais 8. Vou pegar a borracha aqui. Mais 8. Mais 9. Mais 7. Mais 8. Então, a gente vai somar todos esses números aqui, né? Só que aqui tem que ter 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 12 algarismos, tá certo. Então, vamos fazer a soma, né? 9 mais 7, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 9 dá 41. 41 mais 9 dá 50. 50 mais 9 dá 59. 59 mais 5 dá 64. 64 mais 8 dá 72. 72 mais 9 dá 81. 81 mais 7 dá 88. 88 mais 8 dá 96. 96 é um número maior que 30. Então, pode ser que vocês não se lembrem se 96 é divisível por 3 ou não. Então, o que eu faço? Eu pego o 9 e o 6 e somo. 9. Eu vou continuar aqui, ó. 9 mais 6 é igual a 15. 15 é múltiplo de 3. Logo, o número original, que é esse número em verde aqui, é divisível por 3, sim. Então, a resposta... Então, o número original é divisível por 3. Tá bom? É divisível por 3. O número original que eu estou me referindo, né, é esse número em verde. Tá? Então, critério de divisibilidade por 3. Se a soma dos algarismos que compõem o número é divisível por 3, então o número é divisível por 3. Tá bom? Aqui, ó. Exemplo. Uma ONG, uma instituição não governamental, né, que o governo faz parte, recebeu 34.782 peças de roupa e quer distribuí-las entre 3 instituições. Será possível doar a mesma quantidade de peças de roupa para cada instituição? Então eu vou dividir 384.782 por 3. Aí a pergunta é: dá para dividir em partes iguais? Né? Sem sobra, né? Dividir em partes iguais é porque não vai ter resto, não vai sobrar nada. Tá? A pergunta é, não é se quantas peças de roupa vai para cada instituição. A única pergunta é, dá para fazer uma divisão exata desse número de peças de roupa pelo número de instituições, que são 3? Né? Aí você vai fazer dê um pause, tente fazer de acordo com o que você viu no exemplo anterior, né? E depois você retorna. Bem, feito a pausa, conforme sugeri, né, vocês tentaram resolver, então como é que eu vou saber se é possível distribuir entre essas instituições, né? É só somar os algarismos que formam o número, né? Só um minuto que travou aqui. Beleza, então vamos lá. Então eu vou pegar o 3... somo com 4, somo com 7, somo com 8, somo com 2. Né? Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 8, 22. 22 mais 2 vai dar 24. Né?
24, ele é formado pelos algarismos 2 e 4. 2 mais 4, 6. 6 é múltiplo de 3. Tá? Então, é possível doar a mesma quantidade? Sim, é possível. Tá? Aí, se quiser saber por quê, porque o número de roupas, o número de peças de roupa é divisível por 3. Peças de roupa é divisível por 3, logo você vai conseguir dividir em partes iguais. Divisível, opa, peraí. Divisível por 3. Beleza? Então, vamos para o próximo critério. Divisibilidade por 9. Tá? É a mesma ideia da divisão por 3. Tá? Você vai somar os algarismos. Tá? Então, ele tem esses... tem 3 números que são divisíveis por 3 e 3 que não são. Tá? Os em verde são e os em vermelho não são. Tá? Aí ele pergunta assim, ó, será que o critério de divisibilidade por 9 se assemelha ao critério de divisibilidade por 3? Verifique. Então, soma os algarismos, né? Então, 5 mais 0 mais 4, né? Então, vai ser 5 mais 0 mais 4. 5 mais 4 vai dar 9, né? 9 é múltiplo de 9, né? Porque nós sabemos que 9 vezes 1 dá 9, né? Então, 9 é múltiplo de 9, né? Então, beleza. 999. 999, então, mesma coisa que o critério de divisibilidade por 3, né? Somos os algarismos. 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9 vai ser igual a 27. E nós sabemos que 9 vezes 3 é igual a 27. Ó. 27 é múltiplo de 9. Tá? 5.157. Então vai ser 5 mais 1 mais 5 mais 7. 5 mais 1 vai dar 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 7 vai ser igual a 18. E 18 nós sabemos que 9 vezes 2 é igual a 18. Então 18 ele é múltiplo de 9. Tá bom? Vamos pegar os outros números aqui. 84. 8 mais 4 é igual a 12. Tá? 1642. 1 mais 6 mais 4 mais 2. 1 mais 6 vai dar 7. 7 mais 4 dá 11. 11 mais 2 vai dar 13. Tá? Então, ó, o 12 aqui, ele não é múltiplo de 9, porque não aparece no conjunto de múltiplos de 9. O 1642, ele não é múltiplo porque os soma dos algarismos dá 13. O 13 também não é múltiplo de 9. Esse 25.932 vai ser igual a 2 mais 5 mais 9 mais 3 mais 2. Que vai ser igual a 2 mais 5 vai dar 7. 7 mais 9 dá 16. 16 mais 3 vai dar 19. 19 mais 2, que termina em 2, né? Está parecendo 1, mas é um 2, vai dar 21. 21 também não é múltiplo de 9. Tá? Então, o que acontece? Esses números em verde, que o exemplo já fala que eles são divisíveis em 9, tá? A soma dos algarismos tem que dar múltiplo de 9. E esses em vermelho, né, que ele adiantou que não é múltiplo de 9, né? Se eu dividir 84 por 9, 1642 por 9, e esse número aqui, 25.932 por 9, não vai dar divisão exata. Por quê? Porque, de acordo com o critério, né, a soma dos algarismos não vai dar múltiplo de 9. Beleza? Então, ó, observando as somas obtidas em cada grupo, escreva uma regra válida para todos os números divisíveis por 9, né? Então, a soma dos algarismos
a soma dos algarismos que formam os números, né, deve dar um múltiplo de 9. Beleza? Então é o que está escrito aqui embaixo. Ó. A regra para o número ser divisível por 9, então, ou seja, o número, quando a gente divide um número por 9 da divisão exata, significa que a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. Então a soma tem que dar 9, 18, 27, 36, tá? 45, 54, vai embora. Tá bom? Aí vem a pergunta. Existem números que são divisíveis por 3 e por 9 ao mesmo tempo? Justifique a sua resposta com exemplos. Tá? Gente, eu vou pegar um exemplo qualquer aqui. Eu vou pegar o 54. Por que o 54? Tá? Porque 5 mais 4, se eu somar os algarismos, vai dar 9. Né? 9, ele é múltiplo de 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Tá? Ele é múltiplo de 3. E ele é múltiplo de 9, porque 9 vezes 1 dá 9, né? Ó, é o produto de uma multiplicação que envolve o número 9. Tá? Então, para o número ser divisível por 3 e por 9 ao mesmo tempo, a soma dos algarismos ele tem que ser múltiplo de 3 e múltiplo de 9 ao mesmo tempo. Então, a soma pode dar 9, 18, 27, 36, 45, vai embora. Tá bom? Que nem sempre o número que é divisível por 3 é divisível por 9. Exemplo, eu vou pegar o número 21. O 21, ó, ele é múltiplo de 3, porque 2 mais 1, né? 2 mais 1 vai ser igual a 3. Ele é múltiplo de 3. Só que se for dividir 21 por 9, 21 por 9 vai dar 2. 9 vezes 2, 18. Para 21 faltam 3. Ó, não deu divisão exata. Então 21 não é múltiplo de 9, então ele não é divisível por 9. E logo, 9 não é divisor de 21. Tá bom? Próximo critério. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a divisibilidade por 6. Tá? Eu não vou fazer o exemplo aqui, por quê? Tá? Porque esse aqui eu vou deixar na mão de vocês. Tá? Esse daqui. Tá? Vocês vão pegar os números 54, 636, 450 e 1254. Tá bom? Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se ele é divisível por 3, tá travando aqui. Então, para o número ser divisível por 6, então ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como assim, professor? Então, para o número ser divisível por 2, ele tem que obrigatoriamente ser par. Então, ele tem que terminar o número, ele tem que ter nas unidades, né? O número 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, na casa das unidades, tá? E a soma dos algarismos, ele tem que dar 3. Ele tem que dar múltiplo de 3. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó. Eu vou dar spoiler, eu vou fazer esse exemplo aqui. O 54. O 54, ele é par, então ele já é divisível por 2. E se eu somar os algarismos, 5 mais 4 vai dar 9. Então ele é par e ele é... Só um minutinho. Desculpa, gente. Minha cadela entrou aqui em casa e já viu, né? Então vamos lá. Então o 54 ele é par e a soma dos algarismos que formam o número 54 dá um múltiplo de 3, que 9 é múltiplo de 3. O 636. O 636 ele é múltiplo... Ó,
ó, ele é par, então ele é múltiplo de 2. E se eu pegar os algarismos, 6 mais 3 mais 6, né? 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. Ó, 15 é múltiplo de 3. Tá? O número 450, ele é par, então ele é divisível por 2. 4 mais 5 mais 0 vai dar 9. Ele é múltiplo de 3. Tá? E o 1254, 1 mais 2 mais 5 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 9 vai dar 12. Que é múltiplo de 3 também. Tá? Então, se ele for par e a soma dos números, dos algarismos, der múltiplo de 3, ele vai ser múltiplo de 6. Por quê, gente? Porque ele não pode esquecer que 2 vezes 3 é igual a 6. Tá? Então, consequentemente, o número ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Se ele for os dois ao mesmo tempo, ele vai ser múltiplo de 6 também. Tá bom? Então, todos esses números são divisíveis por 6. Tá? De acordo com o critério que está aqui, de acordo com o que está escrito aqui embaixo. Tá bom? Vou fazer rapidinho aqui, já estamos com 43 minutos de vídeo. Então vamos lá. 6 amigos querem distribuir igualmente entre eles 124 cartinhas de uma coleção. Um deles disse que não conseguiria dividir todas as cartinhas igualmente entre eles. Ele tinha razão? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir 124 por 6. Mas ele pede Ele pede resultado? Não, ele não pede resultado. Ele só quer saber se vai ter sobra nessa divisão, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu vou dividir com 6 pessoas e quero saber se vai dar sobra ou não, eu quero saber se 124 é divisível por 6, né? Para saber isso, primeiro critério. Ele é divisível por 2? Ou seja, ele é par? Sim, é, porque 124 termina com o algarismo par, né? Termina com o número 4. Ou o algarismo 4, perdão. Agora, vamos saber, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 também. Então, eu somo os algarismos. 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 4 vai dar 7. Ó, 7 não é um múltiplo de 3. Tá? Então, eles não irão conseguir dividir. Então, ou seja, a resposta, na verdade, né? Que ele tinha razão. Tá? Ele tinha razão. Ele tinha razão. Né? Porque o número de cartinhas, né? O número de cartas. Eu vou abreviar aqui, tá? O número de cartinhas. Não é. Na verdade, não é, né? Não é divisível por 6. Beleza? Então tá certo. Próximo critério. Divisibilidade por 4. Tá? Ele está falando que esses números, né, no exemplo aqui, 524, 2.500, 8.108, 1.712 e esse número cabuloso aqui, 1.211.720. O que você observa em relação ao número formado pelos dois últimos algarismos de cada um deles? Então, eu vou pegar a casa da dezena e a casa da unidade. Então, são os dois últimos números, tá? Então, ó. Certo? Então, se eu pegar o 524, os dois últimos números formam o número 24.
Os dois últimos números do 2500 é o 00. Os dois últimos algarismos do número 8108 é o 08. Do próximo, o do 1712 é 12. E do 1.211.720 é o número 20. Pode perceber que todos esses números, formados pelos dois últimos algarismos, são múltiplos do número 4. Porque 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6. Ó, uma multiplicação pelo número 4 gerou o número 24. O 0 é múltiplo de qualquer número. O 8, ele origina-se, né, da multiplicação de 4 vezes 2. O 12 é 4 vezes 3. E o 20 é o 4 vezes 5. Tá? Então, o que a gente observa? Que os dois números de cada os dois últimos algarismos de cada número formam múltiplos do número 4. Os dois últimos algarismos de cada número, né, formam múltiplos de 4. Tá bom? Como vamos falar aqui embaixo, ó. Pessoal, a partir da repetição de um comportamento, né, você consegue definir o critério de divisibilidade. Então, aplicação. Pausa o vídeo, tenta fazer esse exemplo, depois você retorna. Feito isso, vamos fazer exemplo. Para saber se um ano é bissexto, ou seja, se tem 366 dias, basta saber se ele é divisível por 4, não sendo o ano com o número com final 00. O ano que estamos é bissexto, né? Então tem um dia a mais em relação aos outros anos, né? Conforme a gente, no caso, o dia 29 de fevereiro, o mês de fevereiro, ele possui um dia a mais. São 29 dias de fevereiro em todo o ano bissexto, tá? Então, que ano nós estamos, né? Nós estamos no ano de 2020. Tá bom? Os dois últimos algarismos do ano que estamos, espero que acabe logo, tá osso, né? Ó, formam o número 20. E 20 nós sabemos, né, que é 4 vezes 5, né? 4 vezes 5 forma 20. Então, 2020, o ano que estamos, é o ano bissexto. O ano em que estamos é bissexto, porque 2020 é divisível por 4. Tá bom? A prova. 2020 dividido por 4, né? 2 não dá para dividir por 4, então vai 20. Vai dar 5, 20 dividido por 20. Vai dar 0, abaixo 2. 2 não dá para dividir por 4. Então o que eu faço? Coloco 0. Aí abaixo 20, ó. 20 dividido por 4 vai dar 5. Para 20, 0. Ó. Não teve resto e deu 505, tá? Então deu uma divisão exata, portanto, o nosso ano, né, o ano 2020, ele é um ano bissexto porque ele é múltiplo. 2020 é múltiplo de 4 e 4 é divisor de 2020, tá bom? E o último critério, antes da gente terminar, o vídeo já está longo, né? É a divisibilidade por 8, tá? A divisibilidade por 8, ele é parecido com a divisibilidade por 4, só que em vez de pegar os dois últimos números, a gente vai pegar os 3 últimos números. Então, ou seja, a casa das unidades, dezenas e centenas, e a soma desse... Então, ou seja, esses 3 números, desculpa, a soma não, né? A composição dessas casas tem que dar um múltiplo de 8. Então, por exemplo, uma fábrica... Aqui está o exemplo. Uma fábrica produziu 12.530 bombons para colocar 8 unidades em cada caixa. Essa quantidade é suficiente para preencher as caixas
ou terão que ser produzidos mais alguns bombons. Então o que eu faço? Para saber se essa quantidade será suficiente para preencher todas as caixas, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir 12.530 por 8. Tá? Então, eu vou pegar as casas da centena, dezena e unidade, que é o número 530. 530, ele é divisível por 8? Né? Ele é múltiplo de 8? Então, a gente tem que verificar se 530 é divisível por 8. Então, 5 dá para dividir por 8? Não. Então, a gente começa com 53. 53 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Para 53 sobram 5. Abaixo zero. 50. 6 de novo. 6 vezes 8, 48. Para 50 faltam 2. Tá? Então o que acontece? Desse número 12.530, tá? 12.530, vão sobrar 2 bombons. Então não deu uma divisão exata, porque ainda sobram 2 bombons. Então eu precisaria de mais 6 bombons, né? Porque 2 mais 6 vai ser igual a 8. Tá? Então precisam. Então não é suficiente. Não será suficiente. Precisa produzir mais 6 bombons. Beleza? Então esses são os critérios, tá? A gente viu o critério por 2, por 5, por 10, por 9, por 6, por 4, por 8. Tá bom? Tem outros critérios, só que a gente não vai ver agora. Tá bom? Não está na apostila, tá? E a gente vai ver no futuro. Beleza? Desculpa se o vídeo ficou longo. Beleza? Quando eu fizer vídeos longos assim, putz, eu não consigo ver tudo, assista em partes. Tá? Não deixa de assistir, não dê esse argumento que o vídeo está longo, porque você pode parar a hora que você quiser. Tranquilo? Desculpa, desculpa se eu fiz 2 vídeos, né? Essa semana eu fui cruel com vocês. Tá? Mas eu precisei fazer dessa forma para que nosso conteúdo não fique tão atrasado. Beleza? E que vocês entendam direitinho o que está sendo feito. Beleza? Então, um abraço a todos. Cuide-se e até o nosso próximo encontro. Esse aqui é o nosso penúltimo encontro, tá? Do semestre. Aí vai ter o último, que vai ser na terça-feira, dia 30 de junho. Beleza? E nós encerramos o nosso semestre, né? E vamos para as nossas férias, tá bom? Um abraço a todos, cuide-se. Até a próxima.